Esporte Clube chegou a vez. Pois não, meus amigos, esse é o programa Meta Esporte Clube, aqui nos estúdios da Metapá, da direção do nosso Romauro. E aqui presente mais uma vez para aquele papo gostoso, falando a respeito do que está acontecendo. E essa semana é uma semana que nós vamos discorrer com vários torneios, tem muita coisa em seleção também, mas aí tudo já se fala muito em Copa do Mundo. Edemar, tá o Zé, tá o Eduardo e tá o Minhão. Discutimos muito a semana passada em relação ao comportamento do último jogo, em relação ao Atletiba. Acho que já tem um tempo bom aí dele estar treinando e estarão logo voltando aí após o amistoso da equipe brasileira em relação aos futuros compromissos. E começa também já a Copa do Brasil. Imagina os senhores, era o campeonato estadual misturado aí já com campeonato brasileiro, Série A e B, e também tem a Copa do Brasil, e as equipes como o Operário, Londrina, estão levando uma vantagem muito grande, e agora estou sabendo de mais um que é Sudeste. Hein, senhor Eduardo? Copa Sul-Sudeste. Sul-Sudeste, depois você explica para nós, que eu já fiquei meio aparvalhado nisso. Então são vários jogos, e a nossa ideia em relação é a continuidade de propósito. E é uma parada aí para a gente novamente falar do Campeonato Brasileiro. Para mim é uma importância grande, e tem o Paraná, que está aí trazendo mais jogadores, está bem, está indo bem, tem uma primeira etapa garantida, tudo isso vamos falar. Eu começo com você, José Domingos. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Paraná Clube, eu conversei com o presidente e o vice-presidente do Paraná Clube numa sessão comemorativa aos 333 anos de Curitiba, agora deste domingo, dia 29 de março, lá na Assembleia Legislativa. E eles se mostraram muito confiantes com relação ao futuro do Paraná Clube, não só em termos de futebol, mas em termos também de administração, de recuperação do clube num todo. Fiquei satisfeito do que ouvi, e eles, especificamente em termos de futebol, falando que ainda o Paraná tem alguns jogadores contratados de bom nível que não estrearam, que vão entrar na sequência dos jogos da Série B. O Paraná já chegou aos 10 pontos, já está classificado, agora o Paraná precisa administrar a sequência de jogos para observar o lugar que ficará e quem será o seu adversário na fase seguinte, que é a fase perigosa. Perigosa porque é o famoso mata-mata. Tem que ganhar, ganhar e ganhar. E agora, na Copa do Brasil, que você abordou, chegamos numa nova fase. E nesta nova fase, onde estão Coritiba, Atlético e Operário, são jogos de ida e volta. A parada mais indigesta é a do Operário, que joga a primeira em casa, que é justamente o Fluminense Futebol Clube, que está num momento auspicioso. Vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que está jogando muitíssimo bem. A Copa do Brasil sempre é extremamente atrativa em função daquilo que ela apresenta em termos financeiros, né? É uma competição que realmente dá aos clubes a margem de lucros fantásticos, conseguindo classificação de fase em fase. Vamos torcer para que Atlético, Coritiba e Operário façam bons resultados na sequência da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, em jogo isolado, um jogo atrasado, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Botafogo. Embalado o Atlético Paranaense pela vitória no clássico contra o Coritiba, que ainda, Hidalgo e amigos, continua repercutindo muito este clássico. Será que foi o Atlético que jogou muito ou o Coritiba que não jogou nada? Os comentários são variados, principalmente porque você sabe que Atletiba é sempre Atletiba. Você sabe, Zé, vou já esticar para o Eduardo. O que eu gostei desse clássico me deu a impressão de outros tempos. Parece que
nós estamos chegando àquela rivalidade importante. Eduardo, nós tivemos muito tempo ausentes disso. Não sentia em atletismo. Teve atletismo de 5 mil pessoas, torcedores, se vocês lembrarem bem. Em Priscas Eras, a gente até pode dizer. Mas esse clássico, você falou uma coisa boa, esticou porque não teve outra rodada. E aí fica um panorama assim. O Atlético se aproveitou desse jogo, ele vinha perdendo, mas há já a volta da rivalidade. Já se vê, escuta-se na cidade, o Atlético, o Curitiba, coisa que eles estavam totalmente abandonados. E por isso foi, nessa abertura que fizemos desde o ano passado, que deveríamos voltar a dar esse panorama positivo de retorno. Eu confesso que eu estou muito feliz, porque nós entramos num momento em que era necessário qualquer tipo de apoio. Hoje não, eles vão navegando. Então, eu acho que eu coloco isso. Você fala na rivalidade. Importante a rivalidade, ela tem que existir dentro do campo. Esportiva, né? Uma rivalidade esportiva. E é justamente aí que eu quero aplaudir pontos positivos neste Atletiba. Houve a rivalidade em campo, o Atlético ganhou categoricamente, muito bem, com 2 belos gols, diga-se de passagem, torcida numerosa no estádio, tanto por parte do Atlético quanto do Coritiba, e terminado o jogo, um detalhe merecedor de aplausos, terminado o jogo, havia a determinação da Polícia Militar para a permanência dos torcedores do Coritiba no estádio. Eles permaneceram educadamente. E o detalhe mais interessante, aplaudindo aos jogadores do Coritiba, mesmo na derrota. Mas você já tinha falado isso. Aplaudiram. Realmente é algo que precisa ser destacado. E destacados os 2 gols do Atlético, que foram gols maravilhosos. De sem pulo, de bate-pronto, fazia muito tempo, né? E o centroavante, o Viveiros, fez um gol. Nos nossos tempos era sem pulo, bate pronto, e fez um golaço, né? Ele é bom jogador. E aí, muito Dudu? Bom. A gente está falando sobre isso, mas você tem aí a planilha que não falha nunca, como diria Fernando Gomes. Deixa eu lembrar um pouquinho do Fernando Gomes, diga aí. Um abraço, capitão, um abraço aos amigos que estão nos ouvindo. Eu quero, antes até de falar alguma coisa, dar 2 recados. Primeiro, um abraço para o seu Roberto. O seu Roberto faz fisioterapia comigo lá na Paraná Esportes. Ele que é um militar aposentado e está sempre nos dando o prazer da audiência aqui toda segunda e toda quinta. Então, seu abraço, seu Roberto, nosso abraço. O que é lá? Tem uma clínica? Eu sei que lá é a Secretaria de Esportes, Secretaria, né? de Esportes do Estado, né? Do Estado. Lá tem um trabalho tem uma equipe da Faculdade Positivo que faz auxílio na fisioterapia. E que tem de idosos, de pessoas, de atletas. Que tem a liderança do Hélio, né, Versbi? Estava devendo uma visita aqui. Lá. E aí tem essa clínica lá dentro? E lá tem toda então é clínica para as pessoas que já trabalharam no esporte e que olha, coisa boa. Aos atletas boa notícia. Que são do Paraná, que trabalham e que têm problemas, né, de recuperação, estão lá fazendo. Quer dizer, quando eu quiser voltar a fazer um treinamento, está aberto para nós lá, né? Tem que ir lá se cadastrar e fazer. E outro abraço é para o Sidney Campos. Sidney Campos. Sidney, como disse o Zé, teve uma sessão na Assembleia. Foi um dos homenageados. E ele foi um dos homenageados com a menção honrosa. Fazia por merecer, pelo trabalho que ele faz. O trabalho da comunicação social em Curitiba. O Sidney só está devendo. Ele só não tem da nossa confraria porque não vai. Não sei por que ele não vai, mas ele foi na Assembleia. Valorizado, sim, pela lembrança e pelo trabalho que ele realiza há muito tempo, né, Eduardo? Exatamente. Então, agora sobre o... Eduardo, aproveitando o abraço, antes que eu esqueça. Ontem esteve comigo na Assembleia Legislativa um senhor Joel Lobo. Esse cidadão, desde que eu cheguei lá, ele veio já conversar comigo, pedindo para tirar fotografias, ficou o tempo todo comigo conversando. E quais uma das colocações que ele fez? Estar nos assistindo às segundas e quintas-feiras aqui no podcast. Então, João Lobo,
Em nome de toda a turma aqui, aquele abraço, obrigado para você, hein? Eu tinha uns 3, 4 nomes para colocar, também de um supermercado, vê? Aí o Hidalgo e a próxima, ele com o nenezinho, não sei o quê, eu falei, tamo aí, tá acompanhando, pô, você me deixa feliz, nossa, tá bonito, tá bacana, essa legal. Conversa de vocês, não tem nada de outras coisas, vocês falam do nosso futebol, na verdade era isso que nós queríamos, né? Exato, então, capitão, como nós temos uma data FIFA, teoricamente não teríamos jogos nesse final de semana. Só tem um jogo, como o Zé falou, que é um jogo atrasado, apesar que temos mais jogos atrasados nesse campeonato brasileiro, em função a Libertadores, em função a Supercopa, que foi decidida Flamengo, e a Copa aqui, a Recopa do Brasil, com Corinthians e Flamengo, enfim. Mas vamos ter o Atlético enfrentando o Botafogo na Arena. Só falta essa da rodada 8. Essa é da rodada 5. Da rodada 5, aí preenche, aí fica tudo igual. A rodada 5 fecha. Mas tem jogos da primeira, segunda rodada que ainda estão atrasados. E o Campeonato Brasileiro só volta na quarta-feira com o Atlético indo até a Bahia, enfrentando o Bahia, e o Coritiba jogando aqui no Couto Pereira contra o Vasco. Falando dos nossos times. A rodada, ela é completa na quarta e quinta-feira, ela é completa. Só lembrando, né, Edu? O Bahia vem de uma derrota 4-1, imagino que vai ser a pressão no jogo do Atlético. Perdeu pro Remo, né? E o Vasco cresceu muito, né? Meu. Sim, o Vasco com a mudança, com o Renato assumindo, jogou 12 pontos, ganhou 10. Impressionante. Tudo bem, meu? Tudo bem, um abraço, capitão, a todos. Os nossos números lá, como é que estão lá? Tá indo maravilhosamente. Você é o nosso diretor, hein? Maravilhosamente. Aí, tá aí o reflexo. Diretor para assuntos. Você de casa faça numéricos. Que nem o Roberto, que nem o Joel Lobo, né? Se inscreva, dá o like, manda um abraço, manda o seu comentário e compartilha com todos os amigos, todos os seus grupos. Porque isso aqui está crescendo, viu, capitão? Nossa, olha, hoje, antes do jogo da equipe brasileira, que vai ter, né? Esse programa vai ficar rodando para todo o Brasil 1 hora antes do jogo. Quer dizer, 1h30 antes do jogo. Que maravilha. É impressionante. Estava hoje de manhã estava em quase 400 mil pessoas aqui no mundo. Sei lá como é que acompanha. Top, né, impressionante, impressionante. Agora, o Zé falou uma coisa importante sobre o Atletiba que está repercutindo. Eu analiso 2 coisas importantes nesse clássico, fundamentais para gerar todo esse comentário. Primeiro, não tivemos baixaria. Depois de muito tempo não teve baixaria, pelo contrário, torcida do Atlético exemplar e a do Coritiba perdendo, mesmo assim exemplar. E outro fator, capitão, há muito tempo o Eduardo, que tem uma memória de elefante, né? Há muito tempo um Atletiba não termina com um placar de 2-0, com 2 golaços e com uma vitória inquestionável, né? Porque sempre ficava aquela coisa, não, o jogo foi truncado, não mereceu o resultado, não mereceu o jogo, olha, se arbitragem, se empatar, se arbitrar, arbitragem também um banho do Rafael, enfim. Tem que ser destacado esse Atletiba, porque o Atlético fez uma partida taticamente perfeita. E criticar o Odair, mas eu concordo com ele. Eu vi um Atlético que soube explorar os pontos fracos do Coritiba e neutralizar os pontos fortes. E o Coritiba tem suas limitações técnicas. Eu não vejo aonde criticar o Odair. Eu também. Porque ele foi perfeito. 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 Para aquela história, só não tinha neste jogo, neste jogo, ganhar até demais. Nesse jogo. Agora eu quero chamar a atenção, não desfazendo ou desmerecendo a campanha do Coritiba, mas o Coritiba pegou o Cruzeiro, que é hoje o quê, Edu? Lanterna, né? Aproveitou. Ganhou do Corinthians, que é agora, as próximas 2 rodadas, capitão, ele vai pegar o Vasco, que está crescendo com o Renato, e depois pega, sabe quem? O Fluminense. Não tem moleza, né? Esses 2 jogos eu acho que dá para a gente ter uma temperatura exata da situação tática e técnica do Coritiba. Eu quero mais uma vez fazer, já com o Edemar, hoje é bom a gente lembrar
O Atlético comemora 102 anos hoje. Um abraço para o Clube Atlético Paranaense, de toda a sua história bonita. Nós estamos falando do Atlético que eu estou aproveitando. O Atlético que jogou tudo no centenário e não deu certo. É verdade. Mas deu certo em outros anos, né? E parece que está começando a reagir. Mas, aliás, o centenário não é bom para a dupla Atlético, né? Os dois A caíram. maioria dos clubes. Os dois caíram no centenário. Fez muita festa antecipada, né? O Flamengo agora, em problema no relação, centenário, o Santos também. olha, em relação, quero mais uma vez, eu vejo o comportamento de técnicos, eu vejo tudo. O Odair sabe trabalhar a torcida. Sabe? Acabado o jogo, ele tinha uma faixa, não sei se vocês viram, chegaram a ver, dizendo sobre a vitória do Atlético. Ele vive, claro, o marketing pode ser pessoal, mas inteligente. Sim. Mostrando para todo mundo. E ele tem uma atuação dedicada ali no gramado. A gente vê a posição dele. Ele se aproveita desse esquema lá na Baixada, principalmente. E ele reúne ali na hora da bebida, lá da... Como é que eles dizem? Da hidratação. Ele vai lá com a prancheta dele. Então, é um significado bom. Por que eu falo isso? Porque está uma situação muito ruim para técnico de futebol faz tempo no Brasil. E vamos nós falarmos mais da equipe, da composição, da vitória, da derrota, como nós estamos fazendo, sem mexer na conduta do técnico. Porque eu não acredito que qualquer técnico, quem vem agora, o Arthur Jorge, ele tem um grande elenco. Mas até a feição dele colocar em campo, mesmo com um grande time, já se perdeu muito tempo, porque o time mudou. E outras equipes que já tiraram 7, 8 técnicos, vão ter que ser, como que é? Não no remendo, cada um chega lá e fala que joga aqui, joga ali. É muito difícil, meus amigos, o técnico chegar e dar uma arrumada. Então que fiquem bem o Seabra, que está aí mostrando, fala muito bem depois do jogo, ele comenta bem o jogo, ele comenta bem, trabalho, né, capitão? E também o Odair. Então, passaram por fases difíceis, tal, tá aí. Diga lá, o Edemar chegou aqui dizendo que o Barra vai jogar contra quem? Contra o Corinthians, está querendo jogar no brincadeira, o Barra, hein, onde não chegou, estádio, hein? né? Jogo da Copa do Brasil, né? Jogo da Copa do Brasil. O CT deles é um dos melhores que temos no sul do país. O estádio é bonitinho, mas tem capacidade atualmente para 5 mil pessoas. Então está procurando jogar. Falaram Joinville, falaram Florianópolis, mas eles preferem Couto Pereira. Preferem. Mas esse é outro detalhe. O que eu queria falar é o seguinte: 2 detalhes importantes do clássico. Primeiro, não tivemos nenhum movimento de racismo, como aconteceu em outras ocasiões. Bem lembrado. Segundo aspecto, Perfeito, Clássico. não tivemos nenhuma confusão em redor do estádio, aquelas brigas costumeiras que acontecem nos Atletibas. Parabéns aos torcedores, parece que se conscientizaram. Nos terminais, né? Nada. Nem nos terminais. De falar sobre isso. A grande verdade é o seguinte: estava na hora de se conscientizarem realmente que o esporte, o futebol é um esporte. E se o cara é torcedor, fanático ou não, que faça esse seu comportamento na hora do jogo, torça, xingue, faça o que quiser, mas evite se confrontar com os adversários. Esse é o primeiro motivo que a gente tem e deveria destacar. Pois não, Dudu? Não, cara, só para completar teu raciocínio em relação aos conflitos que normalmente acontecem nos terminais. Isso. Eu, quando estava descendo, tinha terminado a nossa jornada, eu estava descendo, desci com um oficial da PM. E aí está dizendo, como é que está aí por fora? Ele disse, olha, aí por fora, por enquanto, não aconteceu nada. Isso já era meia hora depois de ter terminado o jogo. E se nos terminais nós estamos com vários terminais com viaturas próximas rodeando os terminais. Trabalho preventivo foi Trabalho preventivo. Que é necessário. E isso é necessário. Claro, se deixa, é nos terminais que eles vão aprontar. Exatamente. Lá fica meia dúzia de baderneiro, que daí apronta. Olha, e essa meia dúzia estraga todo o resto. A Polícia Militar exatamente. Trabalhou muito bem. A Polícia Militar, antes do Clássico, fez uma reunião com as torcidas organizadas, uma reunião muito pontual, com todos os detalhes, com todas as explicações, estes avisos de que nos terminais estariam equipes fortes, decididas. Então tudo isto deve
Deve não, influenciou. Assustou também, né? Influenciou para que o clássico Olha, tem um chegasse ditado que a esse ponto altamente Tem um positivo. ditado Tomara antigo que a que gente- diz que quem tem medo. Exatamente. Agora, capitão, tomara que a gente evolua. Outro dia eu estava vendo uma matéria, no Maracanã, você tem um espaço para a torcida do Vasco, outra para do Flamengo, e tem uma parte da torcida em que as duas torcidas se misturam. Você vê camisa do Vasco sentado junto com um cara do Flamengo, um casal, pai, com filho, que torcem para clubes diferentes. Tomara, quiçá, a gente amanhã, no futuro, possamos ter isso também num Atletiba. Isso seria- Um estádio Não, com meu. o Atlético, com o Curitiba e uma área mista. Porque, Zé, é normal. Às vezes o cara torce para o Atlético e a esposa torce para o Curitiba. Quer dizer, por que eles não podem assistir o jogo? Nós estamos numa civilização, né? Século XXI, né? Século XXI. Mas isto seria um retorno, Hidalgo e amigos, histórico ao futebol. Perfeito. Claro, retorno Eu histórico. ia falar, me você lembro, me tirou. quando eu era menino, quando comecei a frequentar estádios, eu ia junto com os torcedores do Ferroviário, do Atlético, todos iam juntos para os estádios, terminavam os jogos, nós voltávamos comentando os resultados. Exatamente. Não dava confusão, Ia no não dava boteco briga, e não quem dava nada. perdia pagava. Tinha a charanga do Atlético, tinha a charanga do Ferroviário, tinha a charanga do Curitiba e assim por diante. Não havia confusões, os torcedores iam juntos para o estádio, não havia esta divisão aqui é para a torcida do Atlético, ali para a torcida do Ferroviário, lá para a torcida do Curitiba. Não tinha isso, todo mundo assistia junto os jogos, chegavam junto para os estádios, não tinha esse problema. Infelizmente eu já falei isso, mas foi criada uma nova geração em que a pessoa odeia mais o adversário do que ama o seu clube. Ele ama o seu clube, mas ele odeia mais o adversário. Não fale o nome desse clube na minha frente. Exatamente. Sabe, então, esquece esse ódio, gente. Torça pro seu clube, ame o seu clube, defenda o seu clube, mas adversário é rivalidade. Eu queria, apenas. veja bem, aqui, nós estamos, você veja bem, aí nós não economizamos elogios, né? Nós não economizamos elogios. Claro que não. Merece elogio, mas Assim é como elogiado. já- Aqui não se também. cria audiência criticando, metendo pau. Não, não tem nada. Isso Capitão, olha, eu quero foi. voltar no assunto. O Zé Domingos trabalhou durante 6 meses, né, em Blumenau, Isso. na Rádio Nereu Ramos. Não sei se ele pegou o clássico na época, mas lá era o Fiz seguinte, dois, Palmeiras e Olímpico. quando eu comecei no rádio, gozado, é um fato. Quando semana do clássico, o Palmeiras Olímpico era tradicional, lotava os estádios, tanto da Baixada como do Aderbal Ramos da Silva, onde hoje está sendo construído o estádio que foi a leilão, o estádio que era do Palmeiras, Blumenau, está sendo construído uma mega loja do Luciano Hang, da Havan. É aquele estádio que tinha uma árvore lá atrás do Um gol? coqueiro. Não. Não, Coqueiro tinha um- na esquina. Não. Esse Não, estádio não. que você está falando é o Adolfo Conde Não, eu Florianópolis. fui jogar em 68 lá, Esse tinha é de um Florianópolis. pinheiro. Isso é Não, Florianópolis. Palmeiras- Mas deixa eu contar a história desse clássico. O que acontecia na semana do clássico? A rivalidade era grande entre Muito Palmeiras e Olímpico. Era uma guerra tipo Atlético e Curitiba. Sabe o que acontecia na semana do clássico? Eu sei porque a gente tinha o Café Pinguim, tradicional, onde se eu reuniam frequentei os muito. esportistas, jornalistas, todo mundo. Ali saía todas as fofocas do futebol. Aí você via, assim, na calçada, do lado de cá, os jogadores do Olímpico passando, os do lado de lá, os do Palmeiras. Aquele é um Eles tempo- não tempo conversavam, era interessante. Olha, eu... Sabe, parecia que era coisa combinada. No mesmo instante passava o pessoal do Palmeiras de um lado, do Olímpico do outro lado. Coisa O curiosa, né? Atletiba aqui com o próprio Aqui nós tínhamos o Ferroviário. Fernandinho, Ferroviário. né? Eu lembro bem quando lotava o estádio Belfort Duarte. Era uma corda, gente. Olha, eu te falo como isso mesmo. era uma corda que tinha 5 guardas assim, porque eram os degraus, né, descendo. Era que às vezes vinha o casal, a mulher com o Atlético, um ia para um lado com o marido, e aqui acabava o jogo e ia embora. Não tinha essa coisa, né? É o que é hoje no Maracanã, mas no Maracanã eles foram mais longe. Você vê um setor lá com Perigoso está São Paulo, né? Vasco e Perigoso. Flamengo, torcedor dos Perigoso dois, tá em São Paulo. sentados, batendo papo, Edemar, tirando sarro. O Edemar citou lá o caso do Palmeiras e Olímpico em Blumenau, dos jogadores de um lado e de outro, de Olímpico e Palmeiras. Aqui em Curitiba nós tínhamos o Senadinho. O Senadinho na rua 15 de novembro, de frente à loja de quem?
do Munir Caluf, Coxa Branco, o Louvre. Ali era o Senadinho. Ali também, os atleticanos, em semana de clássico, ficavam de um lado, os coxas de outro, mas eram conversas saudáveis. Cafezinho rodava solto. Rodava solto, ali, o café Alvorada, né, tradicional. Era bom, né? Mas existia espaço para brincadeiras, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei no rádio de São Paulo. Brincadeira, leva um tiro. São Paulo tá ruim hoje. Eu trabalhei 2 décadas no rádio de São Paulo. Nunca vi briga generalizada em jogos de grandes equipes. Eu vi e transmiti, eu estava presente no estádio da Rua Comendador Souza em 1990, começo de 92, estava fazendo jogo pela então TV Jovem Pan, canal 16, UHF, Corinthians e São Paulo, quebrou o maior pau, até morreu um rapaz, que o pessoal invadiu, inclusive nós. O falecido Roberto Petri era meu comentarista. Nós tivemos que abandonar a cabine porque o torcedor da arquibancada invadiu, Mas passou pela cabine. Não é esse tempo, não. Hoje tem problema. Hoje está lembrado da Copa São Paulo do Pacaembu? Né, que teve aquela chacina. Corinthians. Então, o problema é, capitão, que, claro, nessa época nós não tínhamos essa bandidagem que tem hoje. Tem o seu tempo. Era fatos isolados que aconteciam. Então fica hoje nós temos gangues que elas se comunicam via internet para brigar em determinado local. Eduardo, com a desculpa de que são torcedores. Mas não é briga de torcedor, não. Essa conversa são gangues. Desavergonhados. Só completando, viu? Transmiti jogos no Pacaembu, Morumbi, Maracanã, todos esses estádios. Eu nunca vi, né, entre equipes no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, confusão entre torcedores. Mas em São Paulo está ruim. São Paulo acontece futebol. nos dias de hoje. Impressionante. É isso aí que o Eduardo falou, comunicação. Hoje não é só São Paulo, o Brasil todo, não é? Brasil Em toda todo. parte tem confusões, vai dar algo, briga nas ruas, briga nos estádios. Como o bandido, o cara da gangue virou torcedor para se disfarçar, para se travestir. Exato. Ele usa o nome de uma torcida para brigar. Essa conotação está boa. É a melhor coisa para tentar melhor disfarce que tem. Tem outro detalhe, não é? A falta de punição aos infratores era uma realidade. O Brasil passou a ser um país sem lei. Nós não temos leis contundentes que punam os marginais, os desavergonhados, não tem. Hoje nós estamos num salve-se quem puder. Que Deus nos salve. Olha, que bom, nós entramos num assunto para dizer para a galera que está nos ouvindo aí fora, aí por todo o Brasil, que aqui tivemos um grande clássico e a coisa acomodou-se bem. Tudo. E vamos seguindo, até porque dói muito, né? Como é bom elogiar, você jogar capitão? Uma Série B, eu adoro elogiar. Brigar dentro de uma Série B, não existe. Mas agora estamos na Série A. Agora está tudo quieto. Capitão, a gente está falando aqui de briga de torcedores. E aquela briga dos jogadores do Cruzeiro e do Atlético 23 Mineiro? Tomaram 23 expulsos. Sabe o que aconteceu? Foi homologado um acordo entre a Procuradoria do TJD Mineiro e os clubes, que os jogadores serão suspensos por 4 partidas. E que o clube vai pagar cada clube vai pagar uma multa de 400 mil. E que eles terão obrigação de fazer campanha social e campanha contra a violência. Mesmo pagando 400 conto? Pô, uma punição forte, né? Peraí, mas para os clubes? Peraí, e a imagem que ficou para o mundo? A imagem que ficou para o mundo é muito mais cara. Mas o clube não teve culpa. Olha, foi um presente para os clubes. Não, o clube não teve, não tem culpa, o clube, mas não são jogadores, não são clube. Mas os jogadores pertencem a quem? Agora, era campeonato o quê? Não, mas pegaram 4 jogos, Hidalgo. Eu sei. 4 jogos é muito pouco. Eu tenho que punir os jogadores. Mas vamos falar a parte policial. Se eu fizer isso na rua, eu sou fichado, não sou? E eles foram fichados pela polícia? Que campeonato foi esse do Brasil? Não, Mineiro, a decisão do Mineiro. Continuaram jogando. A decisão do Campeonato Mineiro. Esses 4 jogos é pro Campeonato Estadual do ano que vem. Nem vão estar lá alguns jogadores. Eu acho que a CBF deveria interferir nisto e quem deveria assumir este julgamento não
o TJ Mineiro. É E que a lei sim, não é... o STF, mas a lei, O STJ. Mas a lei- como eu disse, a lei nossa é Peraí, branda, tinha uma é lei- frouxa, Não, pera um e pouquinho. Todo mundo fichado. Tinha uma lei que o Fichado. clube perdia pontos. Lógico. Teve uma lei que o clube perdia pontos com essa arruaça toda. É. Agora, quem tem que perder são os jogadores. Tomaram o Então tal, é assim, mas o capitão, clube é assim, ó. pagou também. Mas o A clube agressão- paga pra evitar que os jogadores Não, sejam mas punidos. a agressão- Vai Ele ficar é o sem primeiro jogador? que passa a mão na Mas cabeça. não vai ficar sem jogador? Mas em Mas- termos jurídicos, a agressão dentro de campo, então tá tudo bem. Não tem problema Não, nenhum tá com a errado, justiça. tá errado. Agora, Por exemplo, se for na rua, exemplo. duas pessoas se agredirem daquela forma, a polícia leva pra delegacia e é fichado. Processo? É processo. O jogador Quer dizer, o jogador desequilibrado tem que dar essa cacete, regalia. né? Perderam Pode a bater, cabeça. pode cuspir, pode fazer o que quiser. Não acontece absolutamente Bom, eu nada. queria mudar, eu queria falar com você, Delmar, antes que você fale isso, uma coisa que não posso esquecer. O Barra foi campeão de Santa Catarina. Isso. Foi. Pô, fez Vai um disputar estádio, a Série C, foi campeão da Série D tá, do Campeonato fez Brasileiro. o estádio, tem uma presença boa de administração. Foi Barra mostrou para isso. os grandes, Só acho que é inclusive. um erro aí. Tem grana. Não, vem aqui, um erro, só para 5 Quem mil comanda pessoas. tudo é um paranaense, né? É que Cobriu construiu o o Ocimar Policelli. ainda o estádio está Não, é sendo o estádio de construído. 5 mil. Construiu primeiro, capitão, centro de treinamento, que é um dos melhores que tem do sul Sim, do Brasil. sim. Começou a construir o estádio, construiu uma arquibancada que cabe 5 mil pessoas, mas tem terreno em volta para poder fazer uma arena. Você Tem falou essa que vem condição. jogar aqui contra É, o eu acho Corinthians. que- Por que eu- não joga lá no campo eu do acho o seguinte, que Figueirense, do isso, Avaí? eu- É isso aí, pô. Eu acho o seguinte, eles não esperavam que primeiro que o A time sede fosse... deles aonde que é, desculpe, é em Camboriú, não é? Camboriú, Balneário Camboriú. Então, Camboriú É. fica a quantos quilômetros de Florianópolis? É. 90. Mas aí eu não sei qual é o detalhe. Eles não têm interesse de jogar nem em Florianópolis, no Orlando Por quê? Scarpelli. nem no- Cadê a Federação Catarinense? Não sei se Existe não uma há, não rixa. sei se não há entendimento entre as direções. A grande Mas não verdade tem lógica isso. A grande verdade é o seguinte: esse clube, eu acho que não esperava ser campeão da Série D, como foi do ano passado, já dos- muito Ah, menos Série D campeão já. catarinense assim tão rapidamente. E aí vai disputar a Série C. Foi campeão do estado, está disputando a Copa do Brasil. Quer Acho dizer, que não são- tem nada que vir jogar no Paraná, tem que jogar em Santa Claro, Catarina. eu também concordo a plenamente. federação- Eu acho que até a CBF tem que se impor nisso, né? Claro, É. pô. Ele é o representante do estado de Santa Catarina. Como é que vem jogar Aliás, no a Paraná? CBF Tem dois tem que ser- estádios a 90 quilômetros. Não só, Capital. não só nisso a CBF tem que se impor, como evitar que jogos sejam vendidos para saírem, por exemplo, de São Paulo para Brasília, do Rio para Brasília e vice-versa. Isso tem que acabar também, pô. Mando de campo é mando de campo, tem que ser captação de respeitado, não se respeita. Vê se lá na Europa acontece isso aí. Acontece? Não acontece. Não, mas agora, em relação Vê se na Libertadores ao Barra, acontece. Não o acontece. Barra, bom, para começar, dizer que a capital de Santa Catarina, nossa querida Florianópolis, não tem nos dois times nada. Nada mais, não disputa mais nada. Não, peraí, o Avaí está na Série B e o Figueirense está disputando também. Falando Série A, coisa grande que já fizeram. mas a faz o Chapecoense já Avaí fez estreou na trabalho. Série B, ganhou do Juventude O por 2-0. Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. É, Joinville era uma fera. Como é que é né? isso? Porra, os times grandes Juventude, trepidavam 2-0. para jogar em Na Copa do Joinville. Brasil? Como nós Não, temos não, Série Campeonato B. Brasileiro da Série B. Ah, Série B. Como nós- Aliás, temos um vai começar, representante. viu, capitão? Ah. Nós teremos aí, o Eduardo já citou, uma partida só no domingo, jogo atrasado, a quinta rodada, Atlético jogando aqui contra o Botafogo. Depois teremos jogos na quarta, na quinta-feira. Nós teremos início na semana que vem da Série C e D do Campeonato Brasileiro. E nós teremos Você a tem aí, presença, Edu? por exemplo, na Série D. Série D nós teremos o nosso representante, será o Maringá. Maringá. Na Série D, nós teremos a presença do Cianorte, do Azures, que estará representando também, além do Cascavel. Nós estamos falando de estádio, eu quero mais É uma a vez. volta do Blumenau Esporte Clube e as atividades nacionais. Seja bem-vindo. Nós temos aqui um representante do futebol de Santa Catarina. Nasceu em Blumenau Não, e não é sou o grande representante. Catarina. Capitão, Aí. não sou representante de ninguém, capitão. Pô, mas você não fala que você é Apenas um patrão? jornalista em fim de carreira. Não, nada disso. Você é uma figura da cidade, Blumenau, do estado, pô. Que é isso? Nós estamos dando esse espaço. Se você não quiser, não falamos mais de Santa Catarina, hein?
Bom, ele é o representante. então, Tá, não Se vamos não falar mais é por causa dele. Eu sou então de Santa Catarina e você é de São Paulo, Sou da Vila da Prudente da da Moca. Moca. Da Escuta. Moca. Então tá bom. Sempre eu digo mais uma vez, vou reforçar e já passo para ti. O Parque Esportivo do Estado do Paraná é demais. É o campo do Atlético, é o campo do Paraná, é o campo do Curitiba, é Cascavel, é Londrina. Só estamos Maringá, esperando o operário. Maringá. Só estou esperando o operário. Belo Né, Estado. Aliás, há uma esse é o informação. melhor parque esportivo do Brasil, com certeza. O Operário está com o projeto Há pronto. uma informação do projeto. Parece que existem 2 projetos em relação a Ponta Grossa: a ampliação do Germano Krieger Que bom. e a construção de um novo estádio, de uma arena. Existe a perspectiva. Eu fico numa expectativa boa, porque ali, Demar, a região de Campos Gerais tem 1 milhão de habitantes. Tem 1 milhão de habitantes. região muito forte, Tá né? na Imagina hora o mesmo. Operário subir para a Série A, O Hidalgo. Operário está num caminho Mas muito tá bom. próximo, tá próximo. Pois é, mas ele precisa pensar, por exemplo, ele tem muito pouco tempo para fazer o aumento, a ampliação que ele precisa no Germano Krieger. Também acho. Porque se ele está pensando, pô, hoje disputar uma Série B para subir, ele já tinha que estar pensando numa... É que nem o Barra, né? Ou você vai ser grande ou não. O Santos, vamos falar do Santos? Sabe Santos o que foi é o maior- aconteceu? Pera um pouquinho. É assim. O Santos foi o maior time nosso, do Brasil, do mundo. O Santos tinha Vila Belmiro, mas não jogava lá, jogava Maracanã, jogava em qualquer lugar. Lá é E já 15 foi mil. Operário. 15 mil. Aí entra o Palmeiras hoje com 50, o Corinthians com 50. A Portuguesa com um monte, que mais? Todos têm estádio maior. E o Santos começou a ficar pequeno. O Santos tem uma informação importante do Santos. Primeiro, está querendo não jogar mais na Vila Belmiro pela Olha, eu não quantidade de sabia torcedores. disso. Não Ponto 1. sabia Ponto disso. 2. Opa. Aí muitas vezes, e o Pacaembu? O Pacaembu teve reduzida a capacidade, o Eduardo pode me corrigir, parece para 25 mil. Mas é 20 bom. mil. Era de 40. Não, Mas é não, bom também. não pode disputar 20 mil por Libertadores, 20 por mil, exemplo. ele fica na Essas vida. competições não pode disputar. O Santos se dirigiu ao governo do estado de São Paulo, através da prefeitura, para utilizar o estádio Ícaro de Castro Melo, que é o estádio anexo ao ginásio do Ibirapuera, que é um belo estádio, mas que tem condições, e parece que a prefeitura e o governo do estado vão investir para ampliar esse estádio de futebol. Será que E passa é muito esse bem projeto? situado dentro do Parque do nós Ibirapuera. Já fizemos jogos lá de Copa de São Paulo. São Paulo. Não, e o grande Mas- projeto da Portuguesa, que agora é SAF, É. o Canindé até 2028, 29, Também. vai ter um baita de um complexo Mas eu quero- esportivo e um estádio O Eduardo falou um negócio, revitalizado. pouco espaço de tempo Vai para ser uma ampliar arena. Germano Krieger. Eu vou lembrar um fato aqui. Existiu o estádio Adolfo Konder, que você jogou lá, Florianópolis, na rua Bocaiúva, e esse estádio era da federação, passou para o Havaí, passaram para o Havaí. Aí surgiu o interesse de construir o Shopping Beira-Mar Norte. Foi feito um acerto com o governo e, em espaço que parece que não passou de 12 meses, construiu-se a ressacada com aquela... Eu inaugurei ressacado, eu inaugurei lá o primeiro jogo com a seleção brasileira. Ficou bonito o estádio. O estádio tem capacidade hoje Ressacada é para um belo 25, estádio, belo tem estádio. 25 mil torcedores, ou 30 mil torcedores. Esse estádio foi feito pelo Grupo Cassol, é tudo de concreto armado, São placas. Por isso, Hoje um Demar, shopping é construído por isso em um que eu- ano, 10 É meses. só encaixar uma Já peça só na tem outra, dinheiro. concretado. só dinheiro. No caso do Operário, é tal negócio, Zé. O Operário, os dirigentes já veem a dificuldade de Claro. cuidar do time, cuidar. Há uma expectativa, do jeito como vem o Operário, uma hora vai dar certo. Vai. Uma hora vai problema- dar certo. Aí ele Tá dando perde certo o o Operário. tempo. Não, então, ele vai perder tempo para fazer um estádio. Aí tem o pensamento. Mas tem Se projeto não dá já, para hein? jogar lá, vai jogar onde? Em Maringá ou jogar aqui? É o caso do Barra. O Barra, já que é um time... Pô, chegou a campeão. Claro. Já tem, ele tem que jogar. Eu acho, minha opinião, ele não pode desagradar o povo catarinense. Mas, capitão, Essa o Barra rivalidade um é time relativa. novo. O Barra é um time novo que está em formação. É. Eles ganharam muito tempo sendo campeões dessa Série D. Mas não esperava chegar. Que não onde esperava tá. chegar. Agora, para crescer. No caso, Agora o Operário é histórico, né? no caso do Operário, o Operário tem um grande problema. Ele só tem condições de ampliar, só não, né? Aí vem a questão
do lado público, né? Aonde está aquela arquibancada, que é uma parte... Na parte da curva atrás do gol lá. Ali não tem, ali é muito curto o espaço, ele pode ampliar ali, mas vai ficar uma arquibancada muito curta. Por isso é que um aquilo que degrau o Edemar muito falou há curto. pouco, Eduardo. Ele só novo estádio. Ele só tem a condição de continuar aquela arquibancada grande que ele tem e o fundo. Porque na lateral, que dá a passagem para aquela avenida que entra em Ponta Grossa, ali o campo é transversal em relação à rua. Ele termina, a entrada do estádio é numa esquina e ali é quase zero entre a rua e a arquibancada. Teria que fechar a rua. Teria que fazer uma mudança qualquer, né? O Santos então, como não há possibilidade... Uma em segundo nível, né? Já tem um teste para Operário agora, hein? Fluminense, com o Fluminense numa grande lá. fase, é um teste. Não, que é 15 mil 10 mil pessoas. Lá é 10? 15 e mil. o Operário já 15 informou mil. a sua torcida que jogará em Ponta Grossa. Eu acho que o ideal seria realmente a construção de um outro estádio, de uma arena, né? Eu quero dizer uma coisa, Zé. Se tem uma torcida que merece o carinho da direção e dos jogadores do Operário, é do Operário. Operário, sempre dissemos aqui, lá só entra, modo de falar, o cara vai com a maior satisfação com a camisa do Operário. Não vê do São Paulo, não vê do Corinthians, não vê do Palmeiras. Não sofreu. Isso é muito importante. Não sofreu isso é muito importante. Veja, Um detalhe interessante ainda com relação a Ponta Grossa, lá existia a rivalidade Guarani e Operário. Isso. Com o desaparecimento do Guarani das disputas do futebol, aqueles que eram Guarani, caso do Antônio Micules, nosso amigo, Micules era Guarani. Ele virou Operário, era o clássico Opeguá. O Micules virou Operário, virou presidente do Operário, está sempre fazendo as coisas em prol do ele Operário. Fez um grande trabalho Hoje lá. todos os pontagrossenses assumiram o Operário como seu time de futebol. E o gramado tá bom, tá tudo bem lá. Capitão, então, em relação a isso, nós estamos falando do Barra, do Operário, a dificuldade, é o caso do Cianorte. O Cianorte está disputando agora essa Copa Sul-Sudeste em Maringá, com um público extremamente pequeno. Né? Por quê? Não pode jogar em Cianorte. Terreno e para crescer lá, hein? Não pode jogar em Cianorte porque o estádio é para 5 mil pessoas. Nem isso. O estádio lá é 2 mil, 3 mil pessoas. Isso não faz o time crescer. Não. E sem acomodações, sem né? Um estádio difícil. Não faz o time crescer. E é isso que a gente sabe, as equipes precisam começar a pensar em pelo menos dar os seus estádios um pouco mais de... Olha, lá no Rio de Janeiro, caso, lá no Rio... O Cianorte há quanto tempo? Se é que pensa, Dudu, se é que pensa um grande, né? Se é que pensa um grande... Mas veja em Cianorte, o tamanho da Cianorte, cidade, há o clube quantos que anos vocês lembram do jogo do Cianorte com o Corinthians em Maringá? Teve lá. Tudo bem que foi o Corinthians, deu um grande público, mas teve que sair de Cianorte. É isso que eu quero dizer. Então, se você tem... Eu vou falar, muito forte, é um caso, esse campeonato, essa Copa Sul-Sudeste, quem são os times? Né? São times que não levam, não tem apelo popular. Né? Popular. Então nós estamos falando... Com Caxias, né? Nós estamos falando de uma Tombense, nós estamos falando de um Volta Redonda, que foi o adversário... Foi adversário do Cianorte lá em Maringá. Venceu 3-1. Se o jogo é em Cianorte, é uma outra situação. Sampaio Correia, que tem um estádio do Rio de Janeiro. Era o estádio Não, do... Sampaio Correia, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Porque lá no norte... Não, no norte é outra história. São Luís Nós do estamos Maranhão. falando do Campeonato Sul-Sudeste. É o estádio... Tombense, que é outro estádiozinho pequenininho. Lá de Minas. Né? Não, tem... Então... Tem. Agora, deixa eu falar do Rio. Você acha que poderia jogar hoje em Laranjeiras o Fluminense? Não. Não dá, né? Esquece. É a grandeza que o clube chega. O Flamengo joga na Gávea. A sorte é que teve o Maracanã. A sorte foi. E aí veio agora o estádio Newton Santos, que também é muito bonito, foi feito. E o Flamengo vai construir a arena, né? O Flamengo está já há algum tempo para ter o estádio
Onde já arrumaram Já lugar? já tá tudo aprovado, tem. vai Não, começar a o construção. Flamengo precisa ter o um Vasco estádio. deu no São Januário, gasômetro, né? né? É? É no O gasômetro. Vasco deu São Januário. O Vasco, o São Januário, vou te falar também, ele já está antigo, viu, Zé? O Quando Vasco... falam que o Getúlio Vargas fez discurso lá. É o caso, agora né? O é, Vasco mas, também aliás, está foi na o hora, primeiro mas é um grande- estádio eu- bonito. na hora né? Foi o de primeiro usar. grande estádio do Rio de Janeiro, né? Foi. Depois é que surgiu o Maracanã para a E Copa de São 50. Januário. Né? E com Como o detalhe, Eduardo diz, está na hora do Vasco se movimentar e Também. fazer um estádio, né? Pela nossa, sua Porque todo grandeza. mundo... A verdade é que os clubes cariocas pararam por causa do Maracanã. Maracanã, Exatamente. claro. Não, O acomodaram, Campeonato né? Carioca virou. Capitão, falar uma. Eu me lembro tempo de criança que eu jogava botão e a gente fazia. Eu jogava sozinho ou às vezes com os amigos, né? Eu fazia uma tabelinha lá, Campeonato Carioca. Jogo em Ítalo Del Cima. É, bonito. Jogo que era em Campo Nossa, Grande, né? é. O jogo é lá em Moça Bonita. É bonito. Quer dizer, hoje não São tem. Cristóvão. São Não tem mais. estádios que não tem. São Cristóvão praticamente sumiu, né? O Madureira, que é Ítalo Del Cima, né? Então, assim. Da Portuguesa, como é o nome do estádio da Ítalo Portuguesa? Delcina é do Campo Grande. Campo Grande. Uso brasileiro, né? Uso Estádio brasileiro, né? Uma ocasião, o Capitão, Paraná jogou lá. você chegou aí no Botafogo, no estádio antigo? General Sim, Severiano. General Severiano. General Meu Severiano. Deus do céu. Capitão, agora Deus do céu. falando Caio Martins. Caio Martins. eu também fui fazer jogo com Caio Martins em Niterói. Niterói. Eu tremi Lá também o Paraná falando, jogou em eu Niterói, transmiti no jogos Martins, em Campo e Santo. jogou em Campo Grande. Você falou, o Paraná também fez uma partida lá em Campo Grande. Estádio bom em Campo Grande. Você Eu falou fui lá, São eu Januário. fui pra fazer um jogo. Pera aí um pouco só. Só para concluir. O Vasco é praticamente fechado a SAF. O Marcos Lamarquia, que é. Família da Leila lá, né? É, Marido. ele é enteado da Leila, né? Filho do dono da Crefisa. 2 bilhões, estão acertando Pedrinho pequeno. é muito amigo da família. Então, 2 bilhões 380 milhões que o Vasco vai ser vendido, então. E vamos a dizer, SAF. não deixa a Leila sair do Palmeiras, que aí vai ficar o Vasco, dono de tudo. Vocês O falaram, Palmeiras ela tem oposição, hein? Mas Mas a tem oposição oposição. não cresce. só se ela Não, não, não cresce, Não né? cresce. só se ela não quiser. Capitão, Quando a vocês coisa falaram- tá boa, todo mundo quer, O né? Eduardo falou do Ítalo Del Cima. Eu fui fazer um jogo, acabou não acontecendo um sábado à tarde. Era um jogo, acho que de seleção paulista, um combinado de São Paulo. Mas eu fui ao Godofredo Cruz em Campos de Jogos, tanto no estádio do Goitacás como do Americano. Caio Martins, você foi. Transmiti Claro, vários jogos, claro. Caio Martins. Transmiti jogos no interior do Rio de Janeiro. Transmiti Moça Bonita, estádio Guilherme da Silveira. Moça bonita, longe Moça bonita. pra Dedéu, como diria o Só, Carioca. só não voltando transmiti já, você já jogos tá no chegando estádio em- Álvaro Chaves. Não chega nunca no estádio do Bangu. É. Ô, olha, que bom, essa O Paraná conversa. fez um jogo no esse Álvaro Chaves, do Fluminense. E assim como São Paulo, né, capitão? Eu esse dia estava assistindo na TV Brasil aí, passando sobre o estádio do Nacional. Nicolau Laião. Nicolau, Comendador Tinha o Souza. melhor gramado quando eu jogava E aí- juvenil, os piranhas. Pois é, e aí ainda, né, aquelas pessoas antigas falando de quem jogou no Nacional. Era simpático o estádio. É um estádio que Agora, é tombado muito pelo obrigado. patrimônio histórico. Muito O obrigado. Nacional Não foi pode- campeão de uma Copa São Paulo. hein? Você vê hoje um estádio Ganhou totalmente do Paraná rodeado Clube. de prédios, né? Muito obrigado E por ali você não lembrar pode desse lembrar. fato. E aí lembra o teu Juventus. Porque o moleque travesso, já é SAF, vai arrumar tudo aquilo lá. Vai ficar lindo lá. Porque ele sempre foi simpático. O clube é simpático, Juventus, era sim. o time de todo mundo, né? Só que era um estraga-feijoada. Os caras da imprensa iam lá para transmitir o jogo do Juventus no Lula sábado. Javari. Chegava a galera, os grandes Eurico nomes, Bursa. chegava lá e Da falava Portuguesa assim, Santista. eles falavam, Hidalgo, que coisa, hein? Esse Juventus estraga a feijoada, hein? Mas Capitão, todos gostavam, Não, pois é. todos gostavam do Mas Juventus. isso era um tempo saudoso. Que Bom, na América do Rio. bom, se bom. Aliás, tinha. o estádio das Laranjeiras tem uma história com o Roberto Pinto e uma confusão no jogo do Atlético, Sim, né? sim. Alguns anos atrás. Deixa eu lembrar mais um. E não, você falou em feijoada, né? Sábado, já vamos Sábado tem falar. a feijoada comandada pelo César Terra da nossa confraria Já convidou, Amigos do Stuart. E o Hidalgo está na relação lá. O Mas Hidalgo, olha, o Kleber, não. o Clécio, O né? César é querido. Deixa eu falar de Não, uma César é feijoada. nosso amigo. Deixa eu falar de uma César. Doutor feijoada. César Terra. Capitão Hidalgo
Henrique Gílio e eu, Roberto Caetano, fomos fazer um jogo do Atlético, um domingo de manhã em Chapecó. 1-1 terminou o jogo. Chegamos sábado em Chapecó. Aí todo mundo, sábado, vamos comer uma feijoada. Aí fomos no lugar lá, mas aqui, feijoada aos sábados, lembra? Forçamos um restaurante a fazer um tipo de uma feijoada para nós. Forçar, fazer feijoada não se faz na hora. Mas tinha um feijão lá, viu? Você ia no restaurante, era uma coisa louca. Capitão? Preferível comer um Foi a feijoada improvisada. Foi a feijoada improvisada. Antes que me cobre, lá em Piracicaba, quando cheguei lá, era o Regente Feijó. É a estrada da estradinha aqui nossa, igualzinho. O Santos de Pelé jogava lá, tal, naquela época dele. Agora tem o Barão de Serra Negra. Olha que estádio. Belo estádio. O Novo Horizontino ou o Mirassol, se eles tivessem o estádio que tem o 15, seria muito bom para 20 mil pessoas. Ali já dava. E a cidade também, não é, Hidalgo? A cidade é maior, cidade é diferente. E Limeira, 500 mil Limeira, que é um belo estádio que não... Fez bem, não. Limeira era perto ali do cemitério. Araraquara, que melhorou o estádio, virou SAF, mas Limeira hoje tem o estádio ótimo. O Limeirão Araraquara agora. Também. Hoje nós vamos falar de estádio, né? Que aliás, conversa é essa? O Londrina está reformando o Vitorino Gonçalves Dias. Ainda não jogou no Vitorino Gonçalves Dias. Não sei se não está pronto ou está mandando jogos falta a liberação. Falta a liberação. Está faltando a liberação. Tudo pronto. Você vai ver, com o time que o Londrina está... A vistoria. Com o time que está o Londrina hoje, jogar lá, vai ser difícil ganhar deles. Porque eu sou daquele tempo de jogar lá. Nossa, como fervia. Era uma fumaça. É muito difícil. Mas agora o gramado, tudo vai tá legal. Vamos falar, só para pontuar, o que nós vamos fazer essa semana em relação aos jogos, porque está a seleção aí, que vai jogar agora daqui um pouco contra a França, e aí? Então vamos lá, capitão. Nós temos ainda, que não é aqui, nosso aqui de Curitiba, mas é a Copa Sul-Sudeste. Eu posso dar os resultados da rodada. Vai lá. Caxias 0, Operário 0, Cianorte 1, Volta Redonda 3, Sampaio Correia do Rio de Janeiro 2, Juventude 0, Tombense 3, Avaí 2, Novo Horizontino 1, América de Minas 1 e Chapecoense 2, São Bernardo 1. A próxima rodada, neste final de semana, Operário enfrenta Tombense, Volta Redonda e Chapecoense, Juventude e Novo Horizontino, Avaí e Cianorte, América Mineiro e o São Bernardo. Aproveitando o embalo, e o São Bernardo com o Sampaio Correia. O Operário jogou com um time misto nesse jogo aí. Caxias, o América e Caxias. Me chamou a atenção apelo do jogo do Chapecoense. Do Chapecoense. Outra coisa. Chapecoense venceu. Outra coisa, não está bem o Novo Horizontino, não sei o que houve, e o Mirassol que vai disputar. O Mirassol vendeu 14 jogadores, Hidalgo. Eu vi lá o grupo 17, da Libertadores de América. 17. O Mirassol está num grupo lá, Mirassol na Libertadores. Está na Libertadores. Vai pegar na estreia o Lanús campeão da Recopa. Está merecendo um comentário que o Reinaldo, que foi o artilheiro do Mirassol ano passado, lateral esquerdo, há 4 meses ele não marca um gol. Que não... Claro, não tá jogando, desmanchou o time. Mas tiraram o Danielzinho, tiraram o Gabriel, aqueles que do meio de campo, que foram 17 jogadores. 17 jogadores. Saiu mais um que veio pro Curitiba. Mais um agora. Renato Marques, agora 17, que veio pro Curitiba, mas era momento deles saírem numa Libertadores, mesmo que perca tal, mas vai lá jogar 3 partidas de Libertadores. É histórico. Tira a foto e põe nos bares lá. Porque eu falei aqui, é difícil um time do interior, mesmo que seja São Paulo, entrar numa parada dessa. Não tem sequência. É aquele, não é fogo de palha, não, mas disputou. Você vê o Novo Horizontino quase campeão com o Palmeiras, dificultou a vida do Palmeiras e hoje está aí numa situação jogou dessa, contra o Operário e perdeu de 3-1. Ninguém faz esse milagre, né? Pelo Campeonato Paranaense, capitão, nós temos a sequência, então, também nesse final de semana. Sábado, Patriotas e Nacional. O Araucária enfrenta o Rio Branco. Esse jogo é lá em Paranaguá, 18h30. Domingo, Toledo e Laranja Mecânica, às 15h30. Em Toledo, 16 horas, Paranavaí e Prudentópolis, lá no fim de linha. E às 16 horas em Guarapuava, Batel e Paraná.
Aliás, E parece que esse jogo Paraná do será Paraná amanhã, é né? sexta-feira, hein? Amanhã. Amanhã. Esse jogo do Então Paraná foi tá transferido antecipado. Foi antecipado À para noite? amanhã. À noite? Não sei lembro se que tenha- vai ser à tarde, eu acho. Deve ser. tarde. Mas Não, foi não, antecipado. não, em Lu não tem Os jogos do iluminação em Paraná, Guarapuava. todos eles foram modificados. Todos Patriota, Por e quem? Esse é um interesse- jogo que chama atenção. Patriota aí? Patriotas e Nacional. Olha, Esse O jogo Zé, é... Patriotas ganhando, já classifica. Voltando ao o Nacional tá na Paraná, briga. quando é que resolve esse problema dos jogadores podendo jogar, hein? Porque tem é um só mata-mata quest- logo, é só começar a questão- colocar para jogar, É só né? questão de jogador estar adequado. Estão fisicamente. treinando? Estão aí? treinando. Já estão treinando, já estão legalizados junto à federação. Mas dá pra jogar tudo meio normal, tempo, né? O Checo é sabe só do o Checo técnico. Ele querer sabe. usar. Ele tá querendo, né, Eduardo? É. Ele tá esperando. Então, eles estão- Nesta fase, Hidalgo, nesta fase o Paraná está classificado. Já tem 10 pontos, agora pega o Batel. O problema depois é na sequência, Então, o mata-mata. É né? essa fase, o Tcheco falou pra gente que ele vai aproveitar essa fase que já está praticamente classificado para conhecer esses jogadores Ele precisa, que estão chegando, né? Ele e precisa. para se entrosar também. Então ele precisa dar essa condição de jogo para que os atletas Porque entrem em não campo é fácil, e né? desempenhem, Vamos né? falar, não é Tem fácil tempo. a vida do Os Paraná. treinos têm sido hein? intensos do Paraná, viu? Tem trabalhado muito o Paraná. Vamos aguardar que as coisas Você falou com a realmente... direção ontem, né? Você falou. Eles estão convictos que. Estão convictos, Esse é um ano para não perder tempo, né? Aí a as coisas confiança vão melhorando. grande, o trabalho em todos os setores do clube muito bom, sabe? E o Tcheco, eu acho que é importante ter um Tcheco que conhece tudo do clube, vindo alguém de fora. É ia identificado, saber. né? Aliás, o Paraná Ficou errou claro, muito. né, capitão? Não, o Paraná errou muito, trazendo tanto técnico aí, não deu certo também. Não, o né? Argel foi um fracasso, né? Ficou muito claro. Ali foi querer que o treinador ia resolver. O treinador não entra em campo. Você precisa ter um treinador que conheça. Né? Ele precisa ele conhecer. só resolve quando tem Mas jogador ele na bola. trouxe, na mão. viu, o Argel ele teve culpa em parte, o total, sabe por quê? Ele trouxe todos os jogadores. Ele montou o elenco. Ele trouxe lá do Rio Grande do Sul um time inteiro, um balaio de jogadores, e chegou aqui e não deu certo. Essa é aquela história que eu mando e desmando, né? E você não tem o respaldo. Então, dentro disso aí, capitão, acho que o Paraná encaminha bem. Pelo que a gente está vendo, é um trabalho consciente, é um trabalho que está sendo feito ordenadamente. O fato de jogar, inclusive o próximo jogo após esse jogo do Batel, que me foge a memória, Zé, mas que vai ser na Arena. Na Arena. Lá na Arena da Baixada. Nacional, jogo contra Nacional o Nacional de Campo Mourão. Mourão, vai ser na Arena, e depois os outros 2 jogos não serão no Dorival Paraná não Brito. joga mais no Dorival Não Brito. joga mais. Nessa fase. Vai ser no Couto Pereira, Ótimo. em função, inclusive, que tem show no Dorival de Brito e Que não bom, vai, hein? Uma não vai arrecadação ser boa ali. possível Entra uma jogar lá. graninha aí. Então- Agora, nós falávamos no programa passado sobre a situação financeira de clubes. E eu citei aqui os gaúchos, né, que estão numa situação complicada. Agora, o Inter ofereceu o CT como garantia para pagamento de dívidas. E a Justiça Que coisa, hein? não quis. Eu E o falo- Inter vai ter que se mexer. Minhão, nós falamos do outro programa passado. Complicada fizemos questão a de situação do falar as Inter, posições dos times, dos técnicos, no caso, e os clubes. A tendência, não tem. Falamos aqui, vai ter time bom de nome, porque todos têm o seu prestígio, mas aqueles mais tradicionais vai estar lá no fundo, hein? Hoje mesmo, quantos tem lá no fundo o time bom? Cruzeiro, Nossa, Galo. Vai voltar o Rio São Paulo a comandar, Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. Olha aí, fala. Capitão, nós falamos aqui que o Barra está querendo jogar aqui no Couto Pereira, mas não é só o Barra, não. O nosso Alex, que dirige o Atlético, está muito bem, ganhou todas as partidas que disputou, vai enfrentar a Internacional de Porto Alegre pela Copa do Brasil. Está reivindicando jogar no Couto Pereira essa partida, o Atlético, que é de São João del Rei, Minas Gerais. Minas Gerais. Podia Que jogar também lá no- não pode jogar lá. Podia jogar no Não parque. pode jogar. tá O estádio jogar. não tem capacidade. Não tem Não sei se capacidade. vocês conheceram o Parque do Sabiá em Uberlândia. Sim, Belo estádio. belo estádio. Belo estádio. Atlético e Botafogo, para a gente encerrar. Atlético e Botafogo,
O Atlético, a única dúvida do Atlético em relação ao time do Atletiba é o Luiz Gustavo. Ele O saiu Luiz mal do Gustavo joelho, saiu né? machucado, não ficou constatada nenhuma contusão. Já é alguma grande coisa. Mas o Atlético se preocupa por ser um jogador de uma certa idade, né? 38, 39 anos, e ele quer preservar para evitar... Qual é a posição do Botafogo? O Botafogo Ganhou um jogo é, agora, o primeiro na zona do rebaixamento. Olha só. Está com Décimo sétimo. 17º Esse também. com 6 pontos. E esse tem SAF, hein? Ganhou um jogo agora, mas a SAF do Botafogo é uma confusão geral. E o né? jogo é aqui, Nossa, né? tá um Quando vai ser rolo. mesmo? Quando vai ser? Esse jogo é domingo, 19h30. Olha aí, poxa, bom jogo. Eles para a a SAF torcida. do Botafogo, a SAF não, perdão, a Associação do Botafogo quer pedir a Saída do a Textor. saída do Textor. Está muito ruim. É. Agora, há uma campanha, eu acompanho muito o Luiz Orlando Batista, filho do velho Orlando Batista, que vocês conhecem. Ele é tudo, né? Ele está na imprensa carioca há muito tempo, trabalhou em mesas redondas, tal, ele fala tudo. E ele vem dizendo sobre o Botafogo. A saída do Almada, a saída de não sei o quê. Ele foi para muda tapar cada buraco, ano, ele ele põe pro levou para outro lá. time. Ele é o caixa dos que. Bom, agora aqui eu vou para lá, vou trazer dinheiro de lá para cá. É. Isso não funciona, né? A SAF é um grupo só. Não adianta você ter um grupo, 2, 3. Claro. Aí dá o que deu, né? Não é, Eduardo? Mas quando é mal administrado, É, né, claro, capitão? Aí claro. é que tá, o problema é a administração. O Vasco da Se ele Gama também administrasse entrou bem numa todas fria, as suas empresas, não aconteceria O isso. reflexo tá no Pedro Raul, centroavante, que é reserva no Corinthians. O Botafogo tá desesperado para contratar o Pedro Raul. Problema é grana, salário, né? Aí a gente já vê a situação de um clube. Um clube como o Botafogo, que teve Almada, etc. Como Luiz é que é o nome do Henrique, rapaz centroavante? Pedro Raul. Já tá ruim no Corinthians. O que ele quer? Manda um recado para ele. Não faça aí. Tá ruim aqui, fica aí. Porque Mas aqui o também. Corinthians está quase junto com o Botafogo na classificação, né, Eduardo? Não, eu digo em Sim. termo financeiro. Tá ruim aí? Fica aí no Corinthians, a O galera. Corinthians é o 11º. É, tá aí, fica É no o primeiro Corinthians. da segunda Vai fazer folha. o que no Botafogo com esse João Textor? Final de trabalho. E o Arthur Cabral quer se mandar de lá. E o Corinthians quer o Arthur Cabral, lógico. Não, boa Vamos lá. troca, hein? Tá tudo bem então? Tudo certo. Então vamos Tudo lá. certo, vamos. até outra. A próxima aí com mais informações aí, tá ok? Um grande abraço. Obrigado. Meta Esporte Clube chegou à frente.